Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos gravar uma mensagem e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, envie a mensagem para uma pessoa que está doente, para uma pessoa que está precisando de um socorro de Deus. Envie essa mensagem, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai ser instrumento de Deus para abençoar a vida dessa pessoa. E lembrando também que no final da gravação, nós iremos fazer a oração e vamos consagrar um pedacinho de pão. Se você tem um pedacinho de pão na sua casa, separe aí, que nós iremos consagrar e iremos fazer a oração da fé, a oração da cura, através desse pão, porque eu tenho certeza que esse pão vai ser instrumento de Deus para te curar, porque Jesus é o pão da vida e esse pão simboliza Jesus, e nós vamos invocar o poder do Senhor Jesus, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Vamos para a mensagem? Se você puder, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 9, versículo 38 até o versículo 43, que diz assim: Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, o meu único filho. Um espírito mau agarra e de repente o menino dá um grito e começa a ter convulsões e a espumar pela boca. O espírito o maltrata e não solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsasse o espírito mau, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Então disse ao homem: Traga o seu filho aqui. E quando o menino estava chegando, teve um ataque. O demônio jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau e curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. E todos estavam admirados com o que Jesus fazia. E ele disse aos discípulos. Aí depois, se você puder, continue o texto, porque esse texto aqui é uma bênção. Mas vamos para a mensagem. Você vê que nesse caso aqui, há dois milagres, a cura e a libertação. E o que aconteceu aqui? Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E aí o que acontece? Muitas das vezes, quando você não consegue solucionar um problema, resolver algum problema, você acaba, muitas das vezes, o mal cria situações para te expor. Principalmente, às vezes, quando a pessoa tem um problema financeiro. A pessoa está passando por um problema financeiro e aí o problema acaba expondo ela, levando ela à vergonha. E a realidade é que quando a pessoa ela não resolve o problema, e muitas das vezes o problema causa vergonha. Principalmente um problema financeiro, às vezes é cobrança. E nesse caso aqui, os discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio. Porque naquela época, os discípulos eram usados por Deus para expulsar os demônios. Mas por que aquele demônio não conseguiu ser expulso? E tiveram que levar até o Senhor Jesus. Você vê que tem coisas que é só Deus, é só Jesus que resolve. Não tem outra pessoa. A sua influência não vai resolver o problema. A sua network não vai resolver o seu problema. O que vai resolver é o poder de Jesus. E aí levaram o endemoniado, porque essa pessoa aqui,
é como nos dias de hoje tivesse um ataque epilético. A pessoa ela se espumava pela boca, se tremia toda, se balançava, se batia, se jogava na água, se jogava no fogo. Mas por quê? Porque existe um espírito. Porque por trás de toda enfermidade existe um espírito maligno que os remédios não resolvem. E só vai resolver através do poder de Deus. Porque a causa, para comprovar o que eu estou falando, é você ver que muitas doenças os remédios não resolvem. Por quê? Porque por trás da doença existem os espíritos malignos. E aqui você vê que o Senhor Jesus, ele se depara com essa situação. Uma situação difícil, onde os discípulos não conseguiram expulsar o demônio e acabavam e estavam querendo expor a Deus, querendo envergonhar Jesus. Mas aí, o que aconteceu? O Senhor Jesus vai e liberta o menino. Liberta, cura. E aí ele fala uma coisa interessante aqui, ó. Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Olha só. Você vê que a pessoa que não tem fé, Deus acaba se distanciando dela. Aprenda uma coisa, se você quer estar perto de Deus, você precisa ter fé. E a fé vem da onde? Vem da palavra de Deus. Por isso que todos nós precisamos estar perto de Deus. Mas para estar perto de Deus, a gente tem que ter fé. E eu repito, a fé vem da onde? Vem da palavra. Você que quer ter uma fé, você não pode rejeitar a palavra, porque aquele que rejeita a palavra acaba perdendo a fé, acaba se distanciando de Deus. Por isso que todos nós temos que ter uma vida diária de leitura da palavra, ouvir a palavra, porque isso nos aproxima de Deus. Porque o texto fala aqui, ó, que gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Você vê que Deus, ele não tinha prazer de estar perto de quem não tem fé. E você vê que Deus, o Senhor Jesus, ele se indignou com aquela situação. Ele se indignou, por quê? Porque as pessoas não tiveram fé. Se entregaram ao problema. E a realidade é que muitas vezes a pessoa se entrega ao problema, por quê? Porque já perdeu a fé, perdeu as esperanças. Então, nesse milagre aqui, a gente aprende que se a gente quer ficar perto de Deus, a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar. A gente precisa buscar. E se você continuar lendo aqui, no versículo 44 em diante, você vai ver que eles não... O Senhor Jesus explica para eles por que eles não conseguiram expulsar o demônio. Porque tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Isso quer dizer o quê? A pessoa ela tem que estar com uma vida consagrada a Deus. Porque não adianta a pessoa estar na carne e querer expulsar um demônio, porque não vai. Você precisa ter uma vida de consagração. Não adianta você querer expulsar um demônio de uma pessoa se a pessoa tem amante. Não adianta você querer expulsar um demônio de uma pessoa se você guarda mágoa no coração, se você mente.
Se você tem ódio, se você deseja o mal a uma pessoa, se você tem sede de vingança, quem tem sede de vingança está na carne. E isso não vai operar o poder de Deus. E nesse milagre, o Senhor Jesus está nos ensinando isso. Que para expulsar o demônio, para receber a cura, você não pode estar na carne. E aqui os discípulos aqui estavam na carne, porque eles não puderam expulsar o demônio. E muitas das vezes, estar na carne não é apenas fazer uma coisa errada, mas às vezes estar distante de Deus, estar distraído. Você está ocupando o seu tempo naquilo que não vai te trazer nenhum retorno. Por exemplo, ver televisão é pecado? Não é. Mas se você ficar bastante tempo vendo televisão, você vai ficar na carne. Se você ficar vendo bastante filme, você vai ficar na carne, porque os filmes, muitos filmes, traz para dentro do coração das pessoas, principalmente os filmes de ação, o desejo de vingança. O mocinho vai lá e se vinga da covardia que fizeram com a esposa, com a família. E aí a pessoa, ela nasce dentro dela esse sentimento maligno, que ela quer se vingar de tudo. Fulano me paga, fulano tem que morrer, porque ele fez isso comigo. Não, libere perdão. A vingança faz a pessoa sofrer. E o perdão leva a pessoa a viver uma vida feliz. Então você vai ter que decidir. Ah, pastor, mas a pessoa me fez mal. Mas você vai ter que decidir, porque a vingança vai fazer você carregar uma mágoa, carregar um sentimento. Então você tem que se desprender disso, porque isso vai te fazer mal, isso vai te adoecer, isso vai levar você no futuro tomar decisões erradas, porque a pessoa magoada, ela sempre toma decisões erradas. A pessoa magoada, ela toma a decisão errada e perde a bênção. Então, tenha um coração puro. Libere o perdão para que no futuro você tome as decisões certas. Vamos fazer mais um comentário aqui no texto. Você vê que Jesus, ele deu uma ordem ao espírito mau, curou o menino e entregou ao pai. Você vê que quando nós se depararmos com espíritos malignos, nós temos que usar de autoridade, dar uma ordem. Espírito mau, que saia em nome de Jesus. Usar de autoridade, dar uma ordem. E aí, a gente dando a ordem no nome de Jesus, o mal ele é obrigado a sair. O mal ele é obrigado a se retirar. Então, use de autoridade. Seja santo, para que você venha alcançar o poder de Deus quando você precisar. E esse texto nos ensina santidade, a importância do jejum, da oração, a ordem. Jesus deu a ordem ao espírito mau, usar de autoridade do nome de Jesus. Você vê outra coisa também aqui, ó, que o homem estava gritando. Aqui, ó, o homem estava no meio do povo e começou a gritar. Você vê que aquela situação ali, você vê que o diabo, ele levantou aquela situação ali para causar vergonha, porque o homem estava gritando no meio do povo ali, que os discípulos dele não conseguiram expulsar o demônio que estava no filho dele. Não conseguiram resolver o problema. Você vê que muitas das vezes o diabo, ele usa da estratégia para expor a pessoa.
para trazer vergonha. Mas aí o que aconteceu? O Senhor Jesus foi lá e acabou logo com aquela situação, resolveu logo aquele problema. E é isso que a gente tem que fazer. Buscar a solução, resolver, lutar de todo o coração para mudar a situação. Porque quando a gente age pela fé, pode ter certeza, e vive uma vida santa diante de Deus, o milagre acontece. Agora, o que não pode, a gente aceitar ser hipócrita. Por exemplo, eu estou lembrando aqui de um vídeo que eu acabei assistindo na internet, onde as pessoas estavam se reunindo lá na União Soviética, numa casa, e aí as pessoas estavam lá buscando a Deus. E aí entrou um grupo de soldados soviéticos e falou assim para as pessoas que estavam buscando a Deus dentro da casa: ó, quem é cristão fiel, vem para a direita. Quem não for fiel, pode ir embora. Aqueles que forem fiel vão morrer fuzilado. E aí o que aconteceu? Muitos, com medo de morrer e por não ser fiel a Deus, foram para a esquerda. E poucos ficaram na direita. E aí os soldados falaram: ó, quem escolheu ficar na esquerda pode ir embora, porque os que ficaram na direita vão morrer. E aí muitos saíram com vergonha, de cabeça baixa. Muitos deixaram seus familiares lá e foram embora. E aí os soldados soviéticos falaram assim: ó, agora nós somos cristãos e agora a gente vai buscar Deus com os fiéis da igreja. Você vê que eles fizeram aquilo tudo para experimentar quem estava fiel e quem não estava. Quem tinha uma fé verdadeira ao ponto de entregar a sua vida se for preciso. E é isso que agrada a Deus. É ter esse nível de fé, que se for preciso a pessoa entrega até a sua própria vida por Jesus. E aqueles que foram covardes foram embora. Muitos deixaram esposa, deixaram filho, porque não foram fiéis. Seja fiel a Deus. E aí Deus sonda mente e coração. Seja sincero diante de Deus, para que você venha viver uma vida feliz, para que a sua fé venha ter resultado. E se for preciso, dê a sua própria vida para Deus, porque Jesus pagou um alto preço por nós. Então, seja sincero e fiel a Deus. Amém? Vamos orar? Eu peço para você agora, dá um pause na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão, que nós iremos orar a Deus e invocar o poder dele na nossa vida, no nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Se você puder fechar os olhos, se não, fique com os olhos abertos, não tem problema não. Vamos falar com Deus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu invoco o teu poder agora, na vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Meu Deus, passa com o teu poder agora. Meu Deus, arranca todo o mal. Meu Deus, arranca toda a perturbação na mente. Arranca agora todo sintoma de enfermidade, que da mesma forma que o Senhor usou de autoridade e ordenou ao espírito mal, eu ordeno agora o espírito de enfermidade que está causando dor, que está causando sofrimento a essa pessoa. Eu ordeno, sai daí agora,
Em nome de Jesus, todo mal vai saindo agora, todo medo, toda doença, toda tristeza, todo desânimo, toda preguiça. Sai daí agora, espírito maligno, sai daí, sai da mente, sai do coração, sai agora toda perturbação, todo mal, agora, da vida dessa pessoa, sai, porque está escrito, e eu reivindico o que está escrito, que verdadeiramente o Senhor Jesus tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e tomou dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem, e ordeno, sai, todo mal, agora, em nome de Jesus, e saia no nome de Jesus. Oh, meu Deus, e eu te agradeço e te louvo. Agora pegue o pão, levante para os céus agora, pegue o pedaço de pão. Meu Deus, e eu te peço agora, Pai, que o Senhor venha consagrar esse pão que é levantado aos céus. Meu Deus, que o Senhor venha colocar o teu poder nesse pão. Que ao comer desse pão, essa pessoa venha ser curada, venha ser liberta de todo mal. Que da mesma forma que aconteceu aqui em Lucas 9, capítulo 9, versículo 38 ao 43, que venha acontecer na vida dessa pessoa a cura e a libertação no nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode comer com fé do pão e receba a cura, receba a força de Deus no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.